A justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias. Hoje, a aula 7, a responsabilidade é individual. Precisamos entender que a responsabilidade individual é um fato. Lutar contra o fatalismo, ou seja, um rígido destino, se faz necessário. Vamos orar então. Pai querido, obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Abençoa o meu irmão, a minha irmã, e que esse tema possa ser realmente, Deus, relevante para os nossos dias, para a nossa vida, para aquilo que temos vivenciado a cada dia como filhos amados do Senhor que nós somos. Obrigado pela escola dominical, obrigado, Deus, por esse material preparado para nós, que a gente possa aproveitar mesmo e glorificar o Teu nome em todo o tempo. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva? Está lá em Ezequiel capítulo 18. Olha o que a palavra fala em 1 Timóteo. Paulo escrevendo para Timóteo, diz assim: isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de quê? Da verdade. Vamos lá para a introdução dessa aula de hoje, vamos ver o que tem para nós. Com base num ditado popular, ou seja, num provérbio daquela época, o povo dizia que estava sendo punido pelo pecado de seus antepassados. É isso que a Bíblia fala quando diz assim: que tendes vós, vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram? O que é embotar? Embotar é perder o corte. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas e no dia a dia de nosso convívio. Quais ensinos? Sobre esse fatalismo. Fica claro para nós que a maldição permanecerá quando os filhos muitas vezes continuam nos pecados de seus pais. Quer um exemplo disso? Os reis de Israel, a sucessão dos reis de Judá, como que era feita entre os pais e os filhos, você pode ler lá e comparar para você ver, quando os filhos resolviam realmente continuar nos mesmos caminhos dos pais, ou quando eles resolviam mudar aquela história, aí sim a história mudava. Tanto os exilados na Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa de que estavam pagando pelos pecados dos pais, mesmo depois da destruição de Jerusalém. Deus é enfático e proíbe o uso desse ditado, dizendo: nunca mais direis esse provérbio. O profeta fecha a porta fatalista do imaginário popular, do povo, e declara a responsabilidade individual, ou seja, pessoal de maneira textual e direta. Mesmo que os filhos possam sofrer por causa dos pecados dos seus pais em uma ordem natural de causa e efeito, Deus não vai castigar um filho pelos pecados do pai e também não considerará justo o filho injusto, porque seu pai foi justo. Ezequiel deixa claro, mais que o sol do meio-dia, que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Somente Deus é justo. Vamos orar agora pelo nosso país, vamos orar agora pela nossa nação num conjunto, Brasil, por todas as coisas que têm acontecido, pela manifestação das coisas nos últimos dias, para que nós possamos realmente entender a respeito da responsabilidade individual, pessoal que cada um de nós tem. Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse período, Deus, para que a gente possa realmente assumir, Deus, com toda a responsabilidade, com toda, Deus, humildade, assumir a nossa posição de servos do Senhor no mundo que nós temos vivido hoje. Abençoa o Brasil, abençoa, Deus, as autoridades desse país, que elas possam ser mesmo, como nós vimos na aula passada, ministros de justiça do Senhor. E, Pai, que nós possamos entender, Papai, que precisamos mudar a nossa vida, precisamos, a partir de nós,
nós começar realmente a ser abençoados pela obediência ao Senhor em todas as coisas. Abençoa meu irmão, a minha irmã, provém, Deus, o sustento necessário para cada um de nós e que as coisas possam correr mesmo de acordo com a Tua vontade. Cumpre a Tua vontade, faz a Tua vontade na nossa vida, em relação, Deus, ao nosso país, à nossa nação. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Vamos lá então para o ponto positivo dessa aula. Se o pecador abandona a sua vida cheia de pecados, todo tipo de maldade, iniquidade, e se volta para Deus, tal pessoa é perdoada. E se fizer juízo e justiça, certamente viverá. O que nós temos clamado muito? Justiça. E como é que precisa funcionar isso? Segundo a vista dos nossos olhos ou segundo a reta justiça de Deus? A culpa. Vamos falar um pouquinho sobre isso? É muito fácil colocar a culpa nas pessoas, nos governantes, nas coisas e esquecer da nossa responsabilidade pessoal. É muito mais fácil culpar o outro do que assumir a sua posição. E a chamada do profeta, de Deus, para aquele povo é que eles realmente entendessem que não é porque os pais fizeram que os filhos precisam fazer. Essa coisa de maldição hereditária, nós não podemos entrar nesse assunto nessa aula, mas eu quero te dizer uma coisa: se você resolve em você parar aquilo, você pode fazer e para gerações futuras. Eu vou te dar um exemplo bem simples, bem rapidinho. O meu pai tinha problemas seríssimos com o alcoolismo. Eu comecei a me envolver nisso também, mas um dia eu resolvi dizer para mim mesmo: não vou me entregar à bebida. Porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Era uma maldição que eu poderia trazer para os meus filhos, para minhas gerações, mas eu resolvi, em Cristo Jesus, me ver livre. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Então não carregue um fardo. Quando a Bíblia fala, quando a lição fala sobre fatalismo, é exatamente isso. Ah, eu sou assim porque meu pai era assim. Ok, se você vê aquilo de causa e efeito natural, então, por exemplo, se você vê hoje que você está se entregando à bebida, como o seu pai fazia, como o seu avô fazia, pare em você. Ou que seja outro problema qualquer que você tiver, pare em você. Em Cristo Jesus, você é mais que vencedor e você pode ser livre dessa dificuldade que te traz hoje um peso, que te traz hoje realmente uma impressão de maldição. Seja livre, ok? Isso a lição quer trazer para nós. A responsabilidade, a alma que pecar, essa morrerá. Tanto a alma do Pai como a alma do Filho são minhas, o Senhor diz. Amém? Vamos lá então para a conclusão. Todos precisam de arrepender-se e buscar o perdão de Deus, e não de acusá-lo. Torna-se notório em nossos dias esse tipo de pessoa, que se esquecem de suas mazelas, dos seus problemas, das suas dificuldades, e elas ficam o quê? Culpando Deus por seus infortúnios. Ah, Deus não me ama, Deus queria isso para o povo, foi Deus que trouxe isso para Jerusalém, porque os pais pecaram. Não. A alma que pecar, essa morrerá. E nós bem sabemos, temos visto em todas as aulas, que o pecado da nação era tanto que Deus realmente avisou que não ia adiantar. Lembra da aula passada? Nem se Noé, Samuel, Moisés, Jó, Daniel intercedessem por eles, não tinha como voltar atrás, porque o pecado da nação tinha chegado diante de Deus. Assim como lá no Egito, o povo clamou e o clamor do Senhor chegou do povo chegou diante de Deus. Agora o pecado, a consequência do pecado viria sobre aquele povo. E o que aconteceu? Veio. E nós podemos dizer: Jesus está voltando. O pecado do mundo todo está diante dos olhos do Senhor. Ele sim pode fazer justiça verdadeira. Em todo tempo, os profetas levavam o povo a uma reflexão sobre o viver diário, o dia a dia das pessoas. É nossa responsabilidade agora individual, mas também como igreja, de levar essa mensagem aos perdidos de todo mundo, de toda a terra. Você tem essa responsabilidade. Você tem responsabilidade com a sua vida, com o que você fala, com o que você faz, com o que você pensa,
com as suas atitudes, mas diante de Deus, como igreja, nós temos uma responsabilidade. As pessoas têm misturado o papel da igreja, as pessoas têm confundido o papel da igreja, e não é para isso que o Senhor nos chamou. Nós somos chamados para fora desse mundo, somos chamados para a santidade. Santidade hoje já não se fala mais em santidade. É como se fosse algo obsoleto, algo em desuso nos dias de hoje. Para que ser santo? Para que ser separado? Para que ser separado do mundo, do pecado, das opiniões da maioria das pessoas? Para quê? Para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a voz de Deus, para falar com Deus, para compartilhar com Deus suas necessidades, para que Ele possa te atender e possa usar você, meu irmão, minha irmã. Amém? Vamos lá. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será o quê? Condenado. E eu me despeço de vocês com essa palavra: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Anunciai às pessoas que Jesus Cristo está vivo. Mas vamos também trazer para elas a realidade dos tempos que nós temos vivido. Agora é um tempo onde muitas pessoas talvez se afastem do Senhor, por uma decepção aqui, uma decepção ali, por achar que Deus não está ouvindo o seu clamor, por achar que Deus não está atendendo a sua oração, e nós como igreja temos essa responsabilidade, primeiro conosco, para depois com o nosso próximo, pregar o evangelho, a boa notícia. Cristo morreu pelos nossos pecados, como Paulo fala em Coríntios, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia. Essa mensagem precisa realmente fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas através de você. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz. Lembre-se, a responsabilidade é pessoal, mas ela é também nossa como igreja. Fique em paz. Até a próxima, em nome de Jesus.